Projeto DAC. No âmbito do estudo da preparação de soluções com diferentes concentrações e da diluição na disciplina de Físico-Química, bem como da osmose na disciplina de Biologia, realizámos este trabalho no sentido de avaliarmos a influência da salinidade na taxa de germinação de sementes. No nosso caso, escolhemos o feijão e, no decorrer do aquecimento global e consequentes transgressões marinhas que se começam a sentir, tentámos demonstrar o efeito da água salgada, salobre e doce na cultura do feijão. Deste modo, este projeto foi inteiramente pensado pelos alunos, no sentido de melhorarmos a nossa metodologia experimental, a nossa autonomia enquanto pequenos investigadores e a forma com que lidamos e tentamos ultrapassar obstáculos que possam surgir. Por esse motivo, este trabalho foi intitulado por DAC, Domínio de Autonomia Curricular. Como consequência das mudanças climáticas, a biodiversidade de vários ecossistemas deverá diminuir, e são esperadas modificações na distribuição e no regime de reprodução de diversas espécies. Para crescerem, as culturas necessitam de uma variedade de recursos, tais como solo, água e luz solar. As temperaturas do ar mais elevadas afetam a duração do período de cultivo em algumas partes da Europa, e as datas de floração e colheita dos cereais ocorrem vários dias mais cedo, prevendo-se que estas mudanças afetem outras regiões. Por outro lado, o aumento de CO2, dióxido de carbono, na eficiência fotossintética das culturas aumenta a taxa fotossintética e, portanto, a sua produtividade. Esse aumento teve origem sobretudo nos combustíveis fósseis e na desflorestação, o que liberta CO2 e reduz a sua assimilação pelas plantas. Questão-problema. Qual é o efeito da salinidade no desenvolvimento, crescimento de espécies vegetais? Hipótese. Concentrações salinas mais elevadas irão conduzir à redução da taxa de germinação. Previsão. Quando sujeitas a concentrações salinas diferentes, espera-se que a taxa de germinação e crescimento das sementes seja diferente. Visitámos as salinas da nossa cidade, Aveiro, para podermos aprender com os especialistas acerca de algumas espécies vegetais, que sobrevivem a taxas de salinidade mais elevadas, poder assim aprofundar a nossa investigação em relação a este tema. Observamos que as plantas halófitas vivem numa situação de seca, pois sujeitas a uma elevada concentração salina do meio, estas têm maior dificuldade no acesso à água. Alguns exemplos destas plantas são o junco e a salicórnia. Material: 28 feijões, esguicho de água destilada, cloreto de sódio, espátula, 8 caixas de Petri, vareta de vidro, gobelete 600 ml, 3 balões volumétricos de 100 ml, um balão volumétrico de 500 ml, rolo de papel absorvente, etiquetas, balança de precisão, placa de aquecimento, parafilme, suporte universal, bureta de 50 ml, pipeta de Pasteur, funil de líquidos e tesoura. Procedimento: 1. Colocar na balança uma caixa de Petri e fazer tara. Medir a massa de 150 gramas de cloreto de sódio com a ajuda de uma espátula. 2. Transferir o soluto para um gobelé e adicionar um pouco de água destilada, cerca de 200 ml, para dissolver. 3. Colocar o gobelé numa placa de aquecimento, agitando a solução com uma vareta de vidro e um ímã para facilitar a dissolução dos 150 gramas de cloreto de sódio. 4. Entretanto, ir passando a solução do gobelé para o balão volumétrico de 500 ml. 5. Adicionar mais água destilada à solução e voltar a agitar a solução com a vareta na placa de aquecimento. Repetir o processo até prefazer a marca dos 500 ml do balão volumétrico e até todo o soluto se encontrar dissolvido. 6. De seguida, com a ajuda da bureta, associada ao suporte universal, do funil e da vareta de vidro, medir 100 ml da solução preparada e transferir para um balão volumétrico. 7. Usando a mesma técnica, fazer a diluição da solução mãe, mais concentrada, para os restantes 2 balões volumétricos de 100 ml. No segundo balão volumétrico, medir com a bureta 50 ml da solução inicial e acrescentar 50 ml de água destilada, de modo a prefazer a marca. Posteriormente, agitar. No terceiro balão volumétrico, medir 1,7 ml da solução concentrada e adicionar água destilada até à marca, 100 ml, e agitar. 8. Colocar etiquetas nos 3 balões volumétricos e nas 7 caixas de Petri, de acordo com as concentrações de cada solução. A preparação de controle só contém água destilada. Relativamente às restantes preparações, 2 estão sujeitas a uma solução com 5 gramas por litro de concentração, outras 2 a uma solução com 150 gramas por litro e as 2 restantes à solução mãe, com 300 gramas por litro de concentração. 9. Cortar papel absorvente, colocar no fundo de cada caixa de Petri e colocar 4 feijões com espaçamento entre estes. Adicionar uma pequena quantidade das respectivas soluções às respectivas caixas de Petri.
De seguida, colocar mais papel em cima dos feijões de todas as caixas de Petri. 10. Selar todas as caixas de Petri com um parafilme e fazer pequenos furos utilizando a tesoura. Este processo é feito com o intuito de não evaporar a água destilada das preparações e, simultaneamente, ocorrer o arejamento das sementes. 11. Observar e registar a evolução da germinação e do crescimento da raiz do feijão. 12. Regar com água destilada as preparações ao longo dos dias e à medida que ocorre a evaporação. Não é utilizada a solução salina para regar, pois as concentrações usadas são muito elevadas e estaríamos a aumentar o teor de sais em cada preparação. O que evapora é a água e os sais permanecem. Como variável dependente desta experiência, temos a taxa de germinação do feijão e como variável independente as diferentes concentrações de NaCl. Como grupo de controle, as sementes regadas com água destilada e como grupo experimental, as sementes sujeitas a diferentes soluções com diferentes concentrações de cloreto de sódio. Após realizarmos todo o procedimento, monitorizamos os feijões ao longo de 3 semanas. Como se pode observar no gráfico, o maior crescimento ocorreu no grupo de controle e, de seguida, nos 2 grupos com concentrações de 5 gramas por litro, água doce. Nos restantes, 150 gramas por litro e 300 gramas por litro, água salobra e salgada, respectivamente, testemunhamos que não ocorreu a germinação dos feijões e estes ficaram enrugados. Isto devido a um processo designado de osmose. Uma vez que o meio extracelular é hipertónico, com elevada quantidade de soluto de cloreto de sódio, e o meio intracelular é hipotónico, com menor quantidade de cloreto de sódio, a água desloca-se a favor do gradiente de concentração, isto é, de onde existe maior potencial hídrico para onde existe menor e sem gastos de energia. Assim sendo, ocorre uma diminuição do volume bacular, isto é, plasmólise. Ao acontecer este processo, a semente fica desidratada e não ocorre a sua germinação. Pelo mesmo motivo, o papel absorvente permanece sempre umedecido nas caixas de Petri. Apesar de ter ocorrido a germinação de algumas sementes do feijão, as quais contêm menores concentrações de soluto, estas sofreram com a proliferação de fungos. Devido a isso, realizámos um segundo ensaio, no qual optamos por verificar a taxa de germinação apenas em concentrações de 5 gramas por litro e com água destilada. Neste, o procedimento foi idêntico. No entanto, utilizámos gobelés em vez de caixas de Petri e concluímos, como se pode ver neste gráfico, que isto proporciona um maior crescimento em altura, como crescimento de folha. Apesar de se pensar que os feijões iriam apanhar a bolora apenas nas concentrações irrigadas com soluto, isto ocorreu também no grupo de controle, devido à tal proliferação de fungos. Alguns seres vivos não conseguem sobreviver em altas concentrações de sal. Este tipo de concentrações provoca desequilíbrio osmótico. No meio hiperosmótico, ou seja, com uma concentração de sal maior do que no interior da célula, a água do meio interno tende a sair para igualar as concentrações. Ou seja, altas concentrações de sal também levam à desidratação. Assim, os fungos não se adaptam a elevadas concentrações de cloreto de sódio e não ocorre a sua proliferação. Por isso apenas se desenvolveram num ensaio de controle e com baixas salinidades, 5 gramas por litro. Os fungos produzem uma elevada quantidade de substâncias resultantes do seu metabolismo e dentro destas substâncias estão as enzimas, que auxiliam na decomposição, daí que as sementes tenham acabado por ficar podres. Aparecem com colorações branquiçadas, esverdeadas, alaranjadas, entre muitas outras. Assim concluímos com este experimento que o feijão é uma espécie muito sensível ao cloreto de sódio, tolerando apenas pequenas quantidades. Por isso, caso ocorressem transgressões marinhas e os terrenos ficassem com uma elevada salinidade, o feijão seria uma das espécies mais prejudicadas. Concluindo, verificamos que os resultados obtidos vão de encontro ao esperado, à previsão, tendo sido validada a hipótese. Este trabalho foi realizado com sucesso, pois descobrimos que certas espécies vegetais podem sofrer mudanças significativas na sua taxa de germinação. Isto devido às alterações climáticas que estão a ser agravadas pelo ser humano. Pequenos atos com a colaboração de muitas pessoas podem transformar o futuro do nosso planeta. Não há plano B, porque não existe planeta B. Age, agora.